Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal discutiu no dia 27 de maio a cadeia produtiva do leite. Pequenos produtores reclamam do baixo preço que recebem pelo produto. Senador Guga, boa tarde. É Francisco Almir Gonçalves, que mora na Colônia Viçosa. Há 52 anos na Colônia Viçosa, trabalhando. Fui produtor de leite, mas eu quebrei, moro do preço do leite. O que você fazeria para nós, para essa produção, o preço do leite melhorar para nós? A pergunta é de um pequeno agricultor de leite em Rondônia. A caixa do produto custa em média R$ 2,50 nos supermercados. Mas os pecuaristas recebem em média 84 centavos por litro. Em franca expansão, o mercado produtor de leite no Brasil, infelizmente, não está livre das questões polêmicas. Os preços baixos do litro de leite recebido pelos produtores, em contraste com o alto custo do produto para o consumidor final, por exemplo, levantam questionamentos. O padrão de qualidade imposto pelo Ministério da Agricultura, com a Instrução Normativa 51, também é outro ponto polêmico, com o final do prazo de adaptação dos produtores chegando cada vez mais perto. Podemos discutir aqui se esse prazo é suficiente, se a medida é correta, se sua aplicação pode trazer já resultados positivos para o mercado e principalmente para o consumidor brasileiro. No entanto, esses e outros pontos de atrito não impediram que o mercado do leite no Brasil crescesse uma taxa de 4,4% ao ano nos últimos 8 anos. Hoje, esse setor emprega cerca de 4 milhões de trabalhadores nos diversos setores da sua cadeia produtiva, representando o setor privado que mais emprega no nosso país. Cito aqui o exemplo do mercado de leite em Rondônia, que é uma das maiores fontes de renda do Estado. Sua expressividade é destacada com seu crescimento de 98 a 2007, que foi de mais de 10% ao ano, enquanto a média nacional foi em torno de 4,4% ao ano. Apesar disso, Rondônia apresentou em 2007 uma produtividade ao ano de 750 litros animal, sendo esta muito inferior à média nacional de 1.237 litros de leite por animal ao ano. De acordo com Gustavo Beduski, representante da OCB em Mato Grosso do Sul, um estado que tem um número relevante a cooperativas no setor de leite, o preço pode chegar até 15 centavos, superior aos estados com grande produção, como Minas Gerais e Goiás. Nós temos que saber que, hoje em dia, a produção de uma região influencia na produção de outras regiões. Ou seja, o que é produzido num estado como Rondônia, a mussarela vem para São Paulo. Então, é leite de Rondônia que está vindo para São Paulo. De uma forma, mas é leite que vem vindo. Da mesma forma que a produção do Sul, que agora é diferente de todo o resto do país, por ser um clima já subtropical, atemperado, então você tem um pico de produção em época diferente do restante da região Centro-Sul, maior produtora de leite do país, inclusive Rondônia dá para enquadrar ali, era totalmente diferente do Sul. O Sul vai ter pico da agora para frente. Agora está em ascensão a produção do Sul, vai começar. Teve até um atraso de uns 15 dias que foi reportado, mas tem uma... E eles estão achando que a safra deles, pelas conversas que eu tive lá, vai ser de 10% a 15% maior do que a safra do ano passado. Então, pode influenciar o preço. Então, nós temos que começar a ver não só o preço que eu recebo, mas eu tenho que ver qual que é o meu custo, muito bem colocado pelo Bruno, né? E as relações que tem com os outros estados, aí vai afetar. O mercado hoje, você encontra leite de todos os estados, em todos os estados. O HT transita, a mussarela transita. Então, nós temos que ver essas coisas. A interação dos mercados é importante para a gente entender, né? Como é que está sendo essa questão. Mas tem algumas regiões, por exemplo, na região do Vale, ali em Jacareí, ali em São Paulo, em Guaratinguetá, o HT não tem tanta... E lá não tem. Lá o que é forte é o leite pasteurizado, de saquinho. Né? Eu estive lá 15 dias atrás.
É mais barato, mas não é por causa só do preço. Eles têm o hábito deles, continuou no pasteurizado, o que não é comum no restante do país. Essas cooperativas de mercado spot, mencionadas pelo Gustavo Vallone, têm um serviço essencial para o mercado de leite como um todo. Porque é o seguinte, as grandes indústrias, as grandes cooperativas, as grandes, têm certas linhas que para elas tornam-se inviáveis, buscar em alguns rincões, buscar esse leite. E essas pequenas cooperativas que atuam exclusivamente no mercado spot fazem esse serviço. Então pegam lá, concentram esse volume de leite em determinado ponto ou já levam diretamente para a plataforma da indústria. Esse é o mercado spot. É a venda diretamente de uma cooperativa para uma indústria. E o pagamento dele é diferenciado um pouco, porque é pagamento quinzenal, são negociações quinzenais no mercado spot. E aí que se ganha mobilidade, e é um referencial muito grande. Então, nesse sentido, de dar mais subsídios cada vez mais às nossas cooperativas associadas e trabalhar em prol do setor leiteiro no país, que temos esse SimLeite, Sistema de Monitoramento do Mercado de Leite, né, que dá subsídios e informações. E dando continuidade a isso, que já que o negócio é previsibilidade, conseguir trabalhar enxergando à frente, um pouco à frente, nós estamos lançando, vai ter um lançamento oficial agora em junho, não temos a data exata ainda, mas está para lançar, já estamos trabalhando com isso, junto com o CPEA, o primeiro produto de cotação diária do mercado de leite, que é o preço do leite UHT para a Praça de São Paulo. E o preço do UHT, de acordo com os estudos que foram feitos, tem uma correlação com o leite ao produtor de a casa de 76% a 80%. Então, explica muito o preço ao produtor, o preço do UHT no atacado. O deputado estadual de Rondônia, Gesualdo Pires, do PSB, lamentou a falta de interesse dos consumidores brasileiros pelo leite pasteurizado embalados em saquinho. Hoje é destaque em termos de produção de leite no país. Nós somos hoje o principal produtor de leite da região norte e somos também hoje o maior produtor de leite por pessoas, ou seja, leite per capita do país. Nós produzimos hoje cerca de 480 litros de leite por ano, o que a média nacional é de 141 litros de leite. Nós temos hoje uma bacia leite por habitante. Nós temos hoje uma bacia leiteira que tem produção de mais de 2 milhões de litros por dia. Temos aproximadamente 60 laticínios instalados no estado de Rondônia. Apesar de um dos resumos da criação da CPI do leite no estado de Rondônia foi exatamente essa incoerência entre o que é pago ao produtor de leite e o que é pago pelo consumidor final do produto. Quer dizer, há uma grande diferença entre o que é pago ao produtor e ao consumidor final. Em Rondônia, nós tivemos pelo menos a cada 2 anos movimentos paradistas, grevistas dos produtores de leite inconformados com o valor pífio que os laticínios pagavam ou que até que continuam pagando aos seus produtos. E aí nós criamos a CPI do leite, cujo principal objetivo foi exatamente estudar desde a propriedade rural, desde o teto da vaca até o consumidor final, até o produto que é exportado de Rondônia. E chegamos a alguns aspectos interessantes, senador. O primeiro deles é que o produtor rural hoje de Rondônia, ele se sente, em primeiro lugar, desamparado pelos órgãos públicos, tanto os municípios como o Estado, como a União. Em relação aos municípios, a grande demanda, a grande reclamação dos produtores é em relação ao escoamento, às estradas vicinais. As estradas vicinais normalmente não são feitas manutenção apropriadas. Em relação ao Estado, falta uma política de aproveitamento desse produto, principalmente em relação à questão das merendas escolares. Hoje inexiste uma política pública de aproveitamento do leite e, por incrível que pareça, hoje a merenda, e eu acredito que isso seja extensivo a todo o país, por incrível que pareça, a merenda hoje não tem o leite como seu principal alimento. Quer dizer, qual a reclamação dos laticínios, dos pequenos e médios laticínios de Rondônia? É que eles não conseguem, através do mercado hoje,
muito concentrado em grandes atacadistas, em grandes redes de supermercados, eles não conseguem o preço adequado. Quem impõe o preço aos laticínios de Rondônia, na compra de 80% da produção do leite, que é transformado em queijo mussarela, são as grandes redes e os grandes atacadistas. Então, uma rede, por exemplo, de São Paulo, chega nos pequenos laticínios, compram dezenas, centenas de toneladas de queijo mussarela e impõe o preço. E a partir desse momento em que é imposto o preço do queijo mussarela, que hoje é gasto em torno de 10 litros de leite para se produzir 1 quilo de queijo mussarela, esse preço é repassado aos produtores. Então, o preço que se forma do queijo mussarela vem de cima para baixo. Então, em função do custo, do valor que se impõe de um mercado muito difícil, esse preço é repassado aos produtores de leite. Então, a grande dificuldade dos laticínios, os pequenos e médios que não têm locais de abastecimento, que não têm rede de interposto, que não têm redes, não têm locais de armazenagem, não têm capital de giro para poder armazenar esse queijo, eles têm que fabricar e vender imediatamente, é a grande reclamação deles. Reclamam muito pela questão da burocracia e os valores altíssimos exigidos para a regularização sanitária, principalmente do CIF, do Sistema Federal de Inspeção Federal. Há uma grande burocracia hoje, segundo esses laticínios, que os impedem de poder participar no mercado nacional com mais facilidade. Os comerciantes, por outro lado, também foram ouvidos, reclamam da questão do valor muito pequeno da margem de comercialização, por incrível que pareça. Nós chegamos a uma conclusão que vou relatar agora, que num litro de leite do UHT, que é esses leites de caixinha que a gente chama, que é vendido hoje no supermercado por R$ 1,60, R$ 1,80, R$ 1,50, até R$ 2,00, dependendo da localidade brasileira, quem mais ganha não é nem o produtor, nem o comerciante. Quem mais ganha é uma empresa multinacional sueca, chama-se Tetra Pak. Essa empresa tem o monopólio mundial das embalagens de leite UHT. E essa empresa, ela instala nos laticínios o equipamento dela sem custo nenhum para o laticínio, com a condição de que a embalagem seja comprada do Tetra Pak. E essa embalagem chega a valores de quase 40 centavos a unidade. Então, se você pegar o preço do custo que o laticínio paga para o produtor, o preço que o laticínio vende ao supermercado, a margem do supermercado, no caso do leite UHT, nós chegamos à conclusão que quem ganha, na verdade, é a multinacional sueca, chama-se Tetra Pak. E outra conclusão que chegamos, esse tipo de leite embalado, o UHT, ele praticamente não existe em países desenvolvidos. O americano, o europeu, ele não gosta do leite UHT, porque ele sabe que o leite UHT é muito inferior ao leite pasteurizado. Então, você chegar nos Estados Unidos ou chegar na França, você vai numa gôndola de supermercado, lá tem o leite in natura, o leite pasteurizado. Por quê? O leite UHT, ele é submetido a altas temperaturas, de quase 180 graus, para poder fazer esse processo na verdade, não é nem pasteurização. É UHT, que é a high temperature, quer dizer, a alta temperatura para se fazer o leite UHT. E nesse aumento da temperatura, nesse aquecimento muito alto, o leite perde praticamente todas as suas substâncias importantes nutritivas que seria interessante para o leite. Então, o leite pasteurizado hoje é muito melhor do que o leite UHT. E no Brasil, praticamente hoje, inexiste a possibilidade do consumidor comprar o leite pasteurizado, aquele leite de saquinho, que hoje custaria 80, 90 centavos. Não é proibido. Por conta da comodidade, por conta da facilidade do consumidor comprar o leite UHT, abastecer na sua casa, não ter que levar, ter que consumir no mesmo dia, e principalmente porque quando essa empresa entrou no Brasil, ela praticamente igualou o preço do UHT com o preço em saquinho, inviabilizando o preço do valor do pasteurizado. Então, isso é outro problema muito sério que vocês têm que investigar aqui na Comissão de Agricultura. Já Márcios Ribeiro de Freitas, coordenador-geral da Inspeção de Leite do Ministério da Agricultura, reconheceu a melhor qualidade do leite pasteurizado em relação ao UHT, em termos de sabor,
mas considerou significativas as diferenças nutricionais dos dois produtos. Com relação ao processamento térmico do leite UHT, eu queria falar que o leite UHT ele sofre um processamento térmico de em torno de 130 graus por 2 a 3 segundos. E que, basicamente, as suas características nutricionais não diferem do leite pasteurizado, que é colocado no mercado também. O segundo ponto que eu queria esclarecer é que a instrução normativa ela está em vigor, ela foi editada em 2002 e está em vigor desde aquela data e com a primeira etapa a entrar em vigência a partir de julho de 2005, né, na região sul, sudeste, centro-oeste, e 2007 na região norte e nordeste. Né. Com relação ao custo do CIF, o que a gente pode dizer é o seguinte, que o Ministério da Agricultura, através do DEPOAR, do Serviço Pessoal Federal, não há nenhuma cobrança de nenhum tipo de taxa ou despesa para qualquer registro, análise, deslocamento dos seus técnicos para verificar a construção de estabelecimento. É lógico que existem alguns requisitos que são exigidos, esses requisitos universalizados, que permitam que o leite, ao chegar ao consumidor, ele mantenha a sua estabilidade e a sua conformidade do ponto de vista de inocuidade e segurança nutricional ao consumidor. João Antônio Fagundes declara ser necessário aumentar o volume da produção sem aumentar o custo. Então, de fato, nós estamos num momento ali de baixa. O preço do leite hoje está comprando em torno de 1,5 quilos de ração, o que já chegou aí a 2,2. E isso, basicamente, é questão de mão de obra, e aí podemos ver o preço do milho. Então, o milho, no último do ano passado para cá, houve um aumento muito acentuado, isso no mercado internacional, inclusive, tem todas as explicações em função das demandas mundiais, americana para a fabricação de etanol, entre outros. Mas a produção brasileira, hoje, produção estimada, a produção que nós temos de previsão para a safra, é suficiente para abastecer o consumo de milho no país. Dá para ver que o preço ao produtor tem variado mais que ao consumidor. Isso aqui são dados do IPCA. Claro que aqui tem toda uma questão de base, não vou dizer que o produtor está ganhando bem, eu não vou entrar nesse mérito. Mas o fato é que, naquela discussão que está se pensando aqui sobre rentabilidade, onde está a margem de lucro, dá para inferir por esse gráfico que as margens no atacado estão apertadas, ou seja, não está conseguindo repassar todo o aumento de preço que houve ao produtor, aos consumidores. E aqui a relação mais direta, de fato, é o leite pasteurizado, que são dados retirados do IPCA. E aí vamos aí para a questão da produtividade. Aqui são os dados do uso, e depois vai ver que os dados do IBGE batem com os dados que foram informados aqui. Então, nós temos produção aí de 5.700, na verdade, que eles usam quilos, e o Brasil 1.700. Mas qual comparativo? Comparativo é produção anual por animal. Então, nós começamos a entrar aqui na Argentina, depois tem um outro dado lá. A Argentina já vai em torno de 5.000 litros por animal ano. Então, aqui eu considero que nós temos um grande desafio, e esse desafio certamente está ligado ao custo de produção. Nós podemos aumentar a nossa produção sem aumentar o custo na mesma proporção, com certeza. O programa Agricultura em Debate fica por aqui, mas você pode assisti-lo pela internet. Acesse já www.acirgurgax.com.br. Envie-nos e-mail para sugestões, críticas ou comentários. imprensa.acir@senado.gov.br. Até a próxima!